de retomar. Ok, então agora retomamos nossa gravação, pelo menos a nossa discussão a gente deixa aqui gravado, né? Eu vou virar a câmerazinha aqui para o pessoal online ver quem que tá aqui, ó. Todos vocês. Professor, Sim, pode falar. talvez outra sugestão poderia ser liberar o chat aqui para quem está online, porque eu Ah, não tive como mas avisar pelo chat do Teams também. eu não sei exatamente como libera aqui o chat. Eu acho que só é isso. Bem, a gente Pessoa não de tem acesso fora ao chat. pessoa de fora não tem acesso ao chat. Desculpa, Cielo. É a nossa plataforma oficial da Federal, mas ela tem essa limitação mesmo. Teve Ah, o então tudo acordo aqui bem, que a sem Federal fez problema. com a Microsoft. Mas enfim, desculpa, Cielo, não atender. Sem Mas problema. pode abrir agora, eu estou aqui atento, tá? Pode abrir o áudio sempre e a gente fica atento aqui, tá bom? Tá certo. Tati, muito obrigado pela apresentação, conhecer um pouco mais, né, o IET, acho que a gente vai abrir a palavra aqui, só antes de mais nada, né, a gente viu que já tem várias ações, coisas que foram construídas ao longo do tempo, né, então a primeira pergunta é, existe espaço para o NAP Biodiversidade, né, nessa meta de observatório de espécies exóticas invasoras, de fazer parte da comissão lá que vocês têm, né, e também das normativas e tal, né? Porque a nossa ideia nessa meta é ser o hub, né, para a rede de pesquisadores que trabalham com espécies exóticas invasoras. Então, acho que a gente tem esse potencial para contribuir. Então, se vocês derem esse espaço para a gente ficaria muito feliz. Tá retomando, a gente faz um gap aí de um ano e meio, mais ou menos. Então, essa primeira reunião vai ser aquela pauta para a gente atualizar o que a gente tem feito, mas assim, o comitê não é do IAT, do estar do monitor, né? Qualquer um pode propor pautas e trazer suas questões sobre os órgãos invasores, mas se vocês têm esse interesse de entrar oficialmente no comitê, a gente pode formalizar isso por e-mail, e aí a gente já, na atualização da portaria, já coloca Perfeito. como NAP ou como técnico, vocês acharem melhor. Eu acredito que assim, o NAP teve esse propósito, né, de aproximar a ciência feita na universidade à prática da sociedade. Integrar a prática de gestão de exóticas invasoras, o NAP tem essa potencialidade, né? Eu vejo que essa primeira coisa, acho que dá para a gente contribuir. Tem servidores que, né, fazem parte. Mas eu gosto que existe a possibilidade da gente convidar, né, Que até, eu imagino, por exemplo, a rede de colaboradores que vocês têm das espécies exóticas invasoras, né? Então, o NAP eu vejo como que a gente já tem, né? O Ricardo fez um levantamento dos pesquisadores que trabalham com espécies exóticas invasoras no estado, ele fez uma revisão bem extensiva disso, né? Então, a gente tem, inclusive, uma planilha com redes de contatos. pode Né? ter, pesca do lago e ver suas fotos. Para a gente dividir. Bom, veja. A gente falou, vai embora, minha amiga. Oi, colaboradores, tudo bem? Desde o carro, não vou mais ver. A gente recebeu essa resposta. Então, é nesse sentido que a gente costuma acionar a rede. Mas sim, quanto mais a gente conta, a gente melhor. Perfeito. Obrigado por abrir esse espaço aí. Espero que a gente trabalhe bastante junto aí no futuro. Então, tá aberta a discussão, gente. Tem um tempinho aí, na nossa programação, mais uns 15 minutinhos. Quem está online também pode abrir o áudio e falar, tá? A gente fica atento aqui. Manda ver, Marco, vai lá.
eu te deixaria feliz se pelo menos um desses danos. Acho que assim, eu estou há pouco tempo ali, né? Mas pelo que eu vejo, a gente bate muito no licenciamento, no rendimentos. Não entende a diferença do impacto de uma espécie exótica invasora no meio ambiente, para lá onde está criando. Então, a gente querer controlar pinos, tilápia, essa portaria de pinos que está sendo revista, o que a gente apanhou na história. Eu entendo que a primeira redação dela está meio estranha mesmo, assim. Mas assim, a gente querendo falar, olha, a gente não quer pedir a produção do pino, você pode estar pedindo, você não conhece a importância, mas plante aqui nesse lugar. Se ele fugir para cá, você vai lá e tira. É isso que a gente quer. E não só com pinos, com várias outras espécies. Então, acho que a maior dificuldade nossa é essa, fazer, só entender que tem os impactos, conservação, e portanto, assim, sempre vários grandes, né? O setor produtivo, né? Eles importam espécies exóticas para a produção. Sim. Mas acho que não é que ele tem, desculpa, gente, a gente ser muito ingênuo. Eles não têm responsabilidade, que é isso, é custo. Sim, se você sabe que a responsabilidade viu o vídeo fora, é custo. E eles sempre querem, não sei de onde veio, vai ver se fora veio do outro vizinho. Pinos a gente vai tirar, mas como que você sabe que é meio? Mas acho que também talvez outros mecanismos. Acho que talvez outros mecanismos, que é começar a pensar em algum tipo de taxação, em algum tipo de fundo que todo mundo coletivamente tem que pagar para poder importar, para poder resolver o problema. É sempre isso, o setor seletivo nunca colaborar com a resolução. Eles causam um monte e não querem colaborar com a resolução do problema. Porque vocês estão falando que vocês precisam de dinheiro, né? Para pôr gente lá, para pôr armadilha, a gente até faz, se tiver dinheiro. Se o setor produtivo como um todo tem essa lógica, não sei, está muito complicado, mas a gente tem que começar a bater não na responsabilização individual, porque essa vai ser impossível a vida inteira. Nenhum produtor vai fazer todo mundo fazer todo mundo pagar solidariamente. O que você está importando é potencialmente problemático. Não sei se vai ser o seu especialista do vizinho, mas todo mundo fala. A teatro está escapando, o Pinto está escapando, está tudo escapando. Eu já estou muito bem. Eu já falei, Só que já está. E você está de forma integrada. Não dá para pegar já avaliação, mas posso não ia ter. Mas essa opção brincando. Você tem que ter um manejo integrado. Você tem várias vigilância sanitária. Hoje a gente só vai no javali, né? Só dentro de vocês. Fora de você, a gente fica aí falando quem que é. Você. Como ela fala, né? Se o produtor ele ajuda, ele também poderia dar para o javali. Sim. Ele mesmo dá. Mas daí eu acho que entra o que o Pardal falou. Eles entram com manejo errado. Cavar bala para sobrar fazer eles, é uma coisa mais simples, mais fácil para eles, mas depende um pouco, né? Como já ouvi falar, né? Vai? Quanto baixo e inscreve as pessoas na nota fêmea, que é para a gente ter população para poder continuar crescendo. Sim, fica difícil, né? Aí não vai valer. Eles querem ter o bichinho ali para caçar. Eles estão, né, incentivando a produção. Aí, Falando nisso, eu vi que você tem várias linhas e tal, mas e os cervoates? então, o Max, a gente está chegando, né? Tá chegando. A gente fica um pouco de concentrado de que não está na nossa lista ainda. Então, assim, o que respalda muito a gente para fazer o controle é a lista de exóticas invasores, que é oficial do Estado do Paraná. E aí, recai para o IBAMA. Então, quando aparece ácido aqui no Paraná, a gente tem que ligar para o IBAMA e falar, e aí, podemos abater? Aí eles demoraram 30 dias de responder. Eles respondendo daí o bicho vai subir. Lá no Mancha. Então, tem Visualizar na região de Santa Cruz da Platina. eles falam, não dá para manter e destinar. Pode destinar isso. Ah, entanto, no hotel, assim, tinha algum aqui em acharei que pegar tudo essencial, a gente sabe que ele vai morrer sofrendo, né? Porque eles têm estresse,
Assim, Assim, o meu sonho cardiopatia. a cardiopatia, então é horrível isso. Então, teria que eu um programa certinho, daí a gente espera que mas aí a gente não tem essa autorização, né? Ainda não tem uma normativa e vai ser autorizado. E eu poderia depender da nossa lista, por exemplo, tá? Aí vai ter um protocolo para ele. O BPD estava tentando uma resolução para as espécies captura, não precisava do ICMP. Se soubesse, né? A gente começou a Estava essa envolvimento de menina dele. e é uma assim, que ele tinha lá por isso, é por isso. Vamos para destinação, desculpa aí, não tem na nossa lista. Europeu lá, não tinha. Só que também não sabemos a profissão. Tem isso, sabe assim. Eu acho que foi fechado. Desculpa. Eles têm importação. Daí o pessoal aprende e não tinha. Chega. Tinha outro vídeo na internet, tinha no Nordeste, tinha vendendo, daí. E a apreensão depois. Eu não sei se imaginaram, sem saber. Bom, a gente tem o nosso, e existe predador para ele, o nosso. Por ele ser menor, Talvez ele nem se lembrasse. não, É da natureza. provável que não. Porque a defesa é o estigma, o nosso é o espírito, né? Então, ele tá lá. Aí, ele falou. Eu tenho um pensamento assim, em relação ao Axis. Nos grupos de informação. Ele, se eu não me engano, está vindo da Argentina, né? Ele está subindo a estação dele. Tá, Grande do Sul para cima. Talvez o controle dele não seja uma prevenção, uma articulação de fronteira, ao invés de pensar no manejo de comportamento de uma espécie, mas monitorar as outras fronteiras. Olha, o tamanho da população que foi fotografada ali perto de Santo Antônio da Platina tinha pelo menos uns 10. Então, eu não vejo uma solução assim, fechar a fronteira. Pode até auxiliar no problema futuro, né? Uma nova espécie que vai adentrar, talvez funcione. Mas ele já se estabeleceu para ele chegar aqui no norte do Paraná. Ele já está estabelecido aqui no setor. Já. Ele chegou no norte do Paraná, pelo meio, cortando o Paraná, Cortando o Paraná. outros países lá do Paraná e veio com por cima. Ele fez subindo. Inclusive, esse foi Fez subindo. Tá. pela distribuição que está agora, ela desconfia que foi alguém que levou mesmo, que foi muito mais natural assim dele. É A possível. gente lembrando igual a Carolina. Esse que foi fotografado lá estava no clássico. Ele estava no clássico, pode ser que o dono da propriedade. Que ali naquela região de Santo Antônio, que fazer uma fofoca, mas tudo bem. Tem duas fazendas ali, né? Fazenda Vale do Posto e a Guaicurus, que é especializada em caça. Eu não sei se estão funcionando ainda, mas funcionaram na época. Por exemplo, a Guaicurus, eu lembro na época que tinha. Soltou uma centena de fazão dentro de uma área, os caras caçarem os fazões. Gente, mas isso é ótima atividade para a gente. Se pode, não sei. Que não. Como é que sabe, todo mundo sabe, soltou lá, divulga, mostra para as pessoas irem e não tem uma fiscalização, não tem uma polícia ambiental, não tem Olha, a última. Eu fui visitar a Guaicurus uma vez. É um hotel extremamente interessante, né? No sentido assim, de local para estar bonito para você visitar e tudo mais. E tinha a questão da caça. E ali, pelo que eu vi, as informações do gerente do hotel não estavam mais fazendo isso. Mas dessas duas fazendas, fazendo encontro, fazendo Guaicurus, são famosas por isso. Se pergunta demais de plantação. Daí vem aquele pessoa assim, esse cara querendo entregar pro Iá. E a filha. Essa fazenda que eu lembro. Eu acho que é.
Não sei se ele sabe. Policial, não. Nossa, tá ficando mais médicos. Estava aí falando de uma família que tinha Tinha o criador. Eu quero ver mais aqui. Meu Deus, você quer que eu quero? Não sabe onde sai esse vídeo sobre história. Não, mas tem Recife, né? Recife, né? Não, é muito antigo, né, cara? Uma escapada. E lá em Maringá não criava, tá? Então, muito provavelmente. É que foi lá fechado, né? Não sei o que aconteceu lá depois. É um canil. É um canil. Então, essa história do Axis, a gente está assim, né? Precisamos atualizar a lista e ter essas respostas do IBAMA, para a gente poder criar um protocolo do que fazer. Então, é uma espécie que a gente precisa realmente criar um grupo, né, de trabalho para discutir. A gente teve esse assunto no Confal, né? Teve uma pauta do conselho, né, que foram convidados vários especialistas em serviços e todos falaram, né? Tem que bater no local que ele vai morrer sofrendo. Serviço não tem cerco de seguro. Não tem. Vai falar, tá aqui no meu passo, estou criando. Ah, ele pula cerco. Pula. Não tem conversa, né? Foi uma pergunta até relacionada com isso. Você tem que atualizar as listas, né? Assim, qual que é o processo para atualizar a lista? Por exemplo, o Ricardo vai apresentar daqui a pouco, né, o trabalho que nós fizemos. A gente tem uma lista, né? Uma nova lista. E como que a gente pode meio que automatizar essa revisão dessas listas anualmente ou numa periodicidade mais... Porque é de 2015 a lista, né? Isso. Tem espécies que acabam tendo processo de invasão com fogos, isso, posteriormente a isso. Então, qual que é o processo legal para a gente fazer essa atualização dessa lista? Eles definiram as categorias, né? Será 1 e 2, completamente proibidas por do uso. E foi isso, assim, não foi nada muito complicado. Agora, você já tem essa lista mais atualizada, a gente tem que pensar agora na história também. Ricardo. Como é que a gente faz para oficializar essa lista? A gente tem que ver ali, porque agora o ICMBio também atualizou dele, então provavelmente o Paraná vai seguir a mesma metodologia, mais ou menos, assim. Então, como que a gente pegaria essa lista que já está pronta, adaptaria, né, para essa metodologia, não sei como é que vai ser ainda, para tornar ela oficial. Se partir do zero, não tem sentido nenhum. E até um instrumento que permita que ela seja atualizada, né, Sim. periodicamente, né? Essa portaria estadual, você disse, é estadual ou é nacional? Estadual. Mas quando teve essa, você participou, você comigo, bastante tempo, vai com muito, e a gente fazia reuniões lá na CEMA, e tinha representante era junto, a propriedade toda, tinha representante de vários, inclusive de saúde, de pecuária, das secretarias todas do Estado. Por isso que eu sei das coisas pequenas, a gente já também recebeu um monte de crítica e tal. E acho que foi mudado para os especialistas, para dar contribuições, depois para fazer uma reavaliação, foi um processo sofrido, né? Foi uma coisa bastante sofrida. Foi um ano e meio, depois tivemos uma coisa na Assembleia, teve uma reunião geral, uma São Paulo geral, e aí resolveram que não ia mais ter, mas depois se publicaram de qualquer jeito. Eu já não sei mais como é que foi o processo político da coisa e tal. E
Enfim, Partindo da lista nacional que vai ser atualizada agora, que deu maior a nossa vai dar também. A gente tem que estar ciente que tilápia, essas coisas, enfim. mas inclusive essa estratégia de colocar Dois, o que pode comercializar, o que não pode, foi uma estratégia para não ficar uma lista crua em que as pessoas veem aquilo e tudo proibido. Não, a gente sabe que é exótica, mas pode comercializar. Então, só tem que ter todos os cuidados em torno. E tinha umas pouquinhas que não podia nem chegar perto do Estado, porque, assim, não vale a pena trazer se já é um horror em qualquer lugar do mundo. Então, acho que nessa negociação, eu acho que foi uma coisa bem estratégica, assim. Eu acho que foi um jeito de, pelo menos, conseguir criar o história da titular. Não sei agora falar que não pode mais proibir. Eu não sei, mas tem que qualquer aquele jeito, isso é o ideal. mas eu acho que a gente pode pensar Vai ter que estar naquela lista de que tem que ter mínimo e tal para fazer isso. pensar junto nessa próxima, para não ficar uma coisa tão longa, mas a gente vai ter que passar pelos especialistas. Então, Isso não tem como fugir, mas se a gente já tiver um ponto de partida ali, olha, lista é essa, vamos validar, separar em grupo, acho que é bem possível. De Santa Catarina foi uns 2 anos atrás, eles fizeram isso também. Fizeram e passaram para os especialistas as listas de espécies que eles estavam pensando, se a gente queria sugerir mais alguma, deram um mês para cada especialista olhar o seu grupo, depois fizeram teve uma coisa assim remota, e depois teve o período de aquecimento. Aí todo mundo ainda podia mexer alguma coisinha, etc. Não sei, não, daí esse último período eu não participei porque ficava muita coisa e não dei conta. Mas ficou aberto para todo mundo, outra vez não nada olhar, claro, não mandei. E um outro problema também que eu acho que a gente tem que começar a correr atrás é serpente. Bastante todo mandando no pet. Corte, a gente não tem mais para onde mandar. Corte, mais nem. Deixa eu ver, não tem esse nome desse. Cobra do Milhão, Corn Snake, tem a mídia reticular. Norte-americana. Isso que é a mídia reticular. Uma das maiores serpentes do mundo é que são reticuladas pela serpente, para se curir e dar eles. Gente, teve assim, mais que falam. O estado do Paraná. Uma serpente bolada. Eu vi uma reticular na mão de um cérebro. Mas é um perigo. Ela é mais agressiva do que a sucuri, por exemplo. Que fez um monte de coisa. Tinha só um motivo de luta. Ainda deu sorte, né? Porque imagina um país que está aí incrível, antídoto para pequenagem. Eles tinham mágica no plantão. Eles só coisa assim. Aí, Eu ia perguntar isso também. sabe também. Não, mas aqui em Curitiba, são alguns estudos já para naturalizar o animal. Então, a gente não tem um estudo para dizer se o animal causa impacto ou não. O professor pensa da zoologia não também. O projeto grande, eles que estão avaliando os tratores lá do Maricuítas. Mas aí é mais silencioso para não causar impacto do que para causar impacto. Foi o que eu me do trabalho. Eu estava olhando para não sei essas ações, porque como é uma fala, né, tem aquela coisa assim, de derrubar um campo de vinho, está com fibra, mas se ele bater com sardinhas, meu Deus. Nossa. Eu ia ter aí na nossa lista de exóticas, a gente considera uma espécie exótica funciona. Tem alguns estudos que falam que ele causa esse impacto. Então a gente considera ele uma opção de exótica. O livro foi iniciado, ele vai ficar por a gente tinha uma chaves de visualização. Não sei se você lembra. E eles a primeira coisa, que é uma coisa que nunca aconteceu, metade de pressão, que é onde a gente fala, oi, teste. É esse também, a gente fala, então, tem algum empreendimento, algum mantenedor, zoológico, quer, beleza. Não quer? 3.
Você está levando. Enfim, Mas aí vai chega uma hora e pega a pesquisa científica. Oi, pesquisador, quer subir, mas você tem que fazer o canário com 43 filhos. Quer? E é isso. Dois palhaços, a gente segue. Sim. Não, o pior é você aqui. A gente não empreendimentos que querem. Zoológico, não, agora gato, prefere, entre aspas, não tem espírito, mas tem pontos. Sim. E quando vem de maus tratos, por exemplo, não pode fazer arte de nenhum. A gente dá um jeito de investigar esses vídeos. Dependendo da apreensão e do que o juiz fala, não pode fazer o vídeo. Então, saber é bem complicado. Aí a gente tem, vamos fazer uma esterilização em massa, intuitivo. Isso aí também tem que pisar, não pode soltar episódio, vai dar certo, como é. Então, mas vai ver bem complicado. A gente segue esse protocolo que, por enquanto, é o que não é perfeito, mas é Você imagina, por exemplo, você sacrificar de maneira a causa da função social, imagina um primatazinho. O serviço é a mesma coisa, é o pano. Ele gosta do pano, Bem assim. Ok, gente, vamos continuar a nossa programação aqui? Como é que eu faço isso? E, gente, bom, então vamos continuar nossa programação. Depois a gente vai ter um tempinho ainda para uma discussão geral, mas então, o que eu coloco de tarefinha, né? Então, para a equipe do IAT, a Tati que apresentou aqui, fazer uns key messages. Então, tipo, vocês já falaram muitas coisas que é relevante, né? Então, principalmente no sentido de que como a gente pode ajudar as ações de gestão, né? Essa atualização da lista, ponto de partida, que eu acho que tem muito a ver com agora a fala do Ricardo, né? O Ricardo estava no iníciozinho, quando a gente começou, ele teve aquele compromisso, né? O Ricardo foi o nosso pós-doc durante esses 2 últimos anos do Observatório Paranaense de Espécies Exóticas Invasoras, desse projeto MAP, né? E ele vai apresentar aqui os resultados, né? Que ainda faltam algumas coisinhas, mas os resultados que a gente já obteve nesses 2 últimos anos. Então, Ricardo, fica à vontade. Como é que funciona isso aqui? Frente, trás, o meio é o laser. Desligar a luz fica mais fácil. Essa barra ali de baixo, ela fica ali mesmo? Ela vai sumir com o tempo. Saco isso aqui. Como é que faz mais ações? Será que dá para ocultar? Isso aqui não dá para ocultar. Porque é aquela coisa de compartilhar, sabe? Vamos jogar assim? Deixa eu ver, agora eu coloquei ela para lá. Tá. Ah lá, parei de compartilhar. Mas que coisa. Demais que some. Eu acho que vai. Olha lá, ela vai ficar aquele negocinho. Veja. Mas aí Só se clicar no que ele vai mudar a primeira vez. No mouse mesmo. então, boa tarde, eu sou o Guilherme Carlos. E como o André falou, eu fiz esses últimos 2 anos parte do Observatório Paranaense de Espécies Exóticas, junto com esse time aqui, mas quem trabalhou mais ativamente mesmo foi o André e o Marcos, e essa equipe ofereceu suporte para a gente quando foi necessário, então a gente pediu algumas coisas também. Então, assim, eu vou tentar nessa apresentação falar um pouco do que a gente entende por observatório paranaense, né? Uma coisa muito ampla que é o observatório. Então, eu vou falar um pouco de fundamentos, impactos e aplicações do que a gente entende por esse conceito. Aqui uma foto do Vale do Gigante, com potencialmente umas braquiárias aqui, né? Mostrando que até as áreas mais assim, preservadas ou mais pristinas estão sofrendo pressão em relação. Tá? Então, qual que é o começo de conversa? O começo de conversa espécies exóticas causam impacto. Tá? Esses impactos, essas espécies, elas chegam de forma direta ou indireta, elas estão nos continentes, elas estão tomando as ilhas,
Os estudos mais recentes dizem que não é esperado uma saturação no nível de introdução de espécies em escala mundial. Então, tem alguns modelos bem avançados mostrando que para todos os continentes é esperado um acúmulo cada vez maior de espécies introduzidas. Porque as nossas atividades dissolveram a barreira geográfica natural, então não existe mais um limite para essas espécies dispersarem, porque a gente está dispersando elas por todos os lugares. Hoje elas são consideradas uma ameaça para a biodiversidade, elas estão entre as 5 principais causas de ameaça à biodiversidade, e quando elas estão estabelecidas com populações estáveis, elas podem se tornar invasoras e elas têm custo. E esses custos, eles são econômicos, principalmente. Eles são distribuídos entre o custo de reverter os impactos do, sei lá, o custo de manejo ou reversão de danos, tá? Então, nos últimos 35 anos no Brasil, a gente sabe que foram gastos em torno de 350 bilhões de reais para a reversão de danos de 16 espécies exóticas, invasoras, né, no Brasil. Para apenas 16. Que se tem esses registros de financeiros bem documentados. Tá? Então, 16 para o Paraná, a gente está na casa dos 3 dígitos de espécie. Né? Então, a gente então tem uma distribuição, uma expansão da distribuição que é facilitada pelos distúrbios ambientais, né? Seja queimados, fragmentação, homogeneização da biota, então tudo isso facilita a expansão e o estabelecimento dessas espécies, e, em última instância, elas interferem no bem-estar humano. Então, junto com esses custos, o que acontece? Tem agora um relatório nacional, que foi atualizado, referente a metas de prevenção e manejo das espécies exóticas, e aqui eu coloquei como 10 mais, porque eu não tenho um número específico, mas existem inúmeros setores envolvidos, pensando em manejo, pensando em prevenção, pensando em muitas estratégias, e, na minha percepção, esses setores eles estão desarticulados. Não existe um centro comum desses setores. Tem muita gente pesquisando sobre o assunto e não conversando entre si sobre esse mesmo assunto. Então, essa é uma das ideias do observatório. Como o André falou, o observatório ser um hub de informação entre quem tem interesse para as exóticas invasoras. Então, tudo isso converge o quê? Que existe um interesse, uma abordagem integrada, de científico e política para prevenção, manejo e erradicação de espécies exóticas, tá? E qual que é o alerta? O alerta é que essas diretrizes elas são apenas baseadas em listas de espécies. Então, um dos pontos do observatório era expandir essa ideia da lista de espécies para trazer mais informações. Então, vamos lá. O que é um observatório? Não existe uma definição formal na literatura sobre o que é um observatório. Existem muitos usos do que a gente chama de observatório. Então, uma tentativa de criar um conceito, uma definição melhor, é a ideia de que um observatório é uma interface, seja ela digital ou física, ou qualquer maneira de interação, que produz, informa e auxilia dentro do desenvolvimento e produção de conhecimento de alguma área em específico. Então, como exemplo, a gente tem o Observatório do Clima, o Observatório do Esporte Florestal, o Observatório da Educação, o Observatório da Desigualdade. Então, o termo observatório é muito popular, a gente assim. E para o Observatório Paranaense de Espécies Exóticas, eu tomei como referência esses três observatórios, que é o Observatório do Clima, esse que é o Observatório norte-americano, que a gente chama de Observatório de Dados Ecológicos, e a NASA, o Observatório da NASA. Começando pelo da NASA, ele é um observatório porque ele produz informações específicas e disponibiliza esses dados para uso público de qualquer um. No caso, esses mapas que são usados para análise de dados. O observatório norte-americano, ele entra mais na seção de observatório de dados. Por quê? Porque ele, ao compilar dados, ele usa esses dados para a formação e capacitação de setores públicos para interesses específicos. Então, é um observatório também que está produzindo e divulgando. E o Observatório do Clima, que é uma ideia mais midiática de um observatório. Então, trabalhamos com questões políticas, de informação e de divulgação. Então, a ideia do Observatório Paranaense era meio que trazer essas três ideias dentro de um. Tá? Então, por onde a gente começa o observatório? Pela revisão bibliográfica. Acho que é o primeiro passo, né? Mas, para começar a revisão bibliográfica, a gente tem que ter algumas diretrizes, um ponto de chegada. E esse ponto de chegada era esses 5 itens aqui.
Então, a gente queria revisar a lista de espécies exóticas do Paraná, atrelar registro de ocorrência a essas espécies já revisadas na lista, produzir algum tipo de conhecimento específico para informar tomadores de decisão, e esse tipo de conhecimento ele é também a preparação de modelos preditivos de ocupação dessas espécies, e tudo isso ser sintetizado numa forma de sumário executivo. Tá? Então, por que usar a lista de espécies não é suficiente para produzir informação? Porque a gente precisa saber o contexto no qual essa espécie foi observada. E a melhor maneira da gente ter esse contexto é expandindo uma lista de espécies para uma base de dados de coordenadas georreferenciadas. Embora as coordenadas elas sejam neutras, elas são ausentes de informação, elas são fáceis de correlacionar com outras informações. Então, a gente começa a ter um pouco mais de contexto para espécies exóticas. Então, como que eu fiz? Como não existe assim, uma lista oficial até então para o Brasil, né, eu fui compilando algumas coisas que já existiam. Então, como já foi dito, usei muita informação do Instituto Horus, que até o momento acho que é a instituição que mais produz informação sobre espécies exóticas invasoras. Só que o Instituto Horus ele é, se não me engano, uma instituição particular. Existem alguns institutos que financiam o programa do Instituto Horus, então não é nacional. Não é nacional no sentido assim, não é governamental essa base de dados, tá? Então a gente carece de uma informação governamental disso. Como eu já falei, tem muitos grupos de pesquisa trabalhando de forma independente sobre esse tema, e essa lista de espécies não tem dentro do contexto ambiental. Pensando em Paraná, eu entendi que a lista de espécies que hoje é usada pelo IAT é um subgrupo da lista nacional produzida pelo Instituto Horus, mas que existe um potencial de expansão para mais espécies ocupando o Paraná. Então, a revisão bibliográfica ela vem nesse sentido, de expandir a lista que é um subgrupo da base nacional. O Instituto Horus eu chamo de base nacional, porque eles têm um braço no site deles que chama Base Nacional de Espécies Invasivas, onde lá você consegue ter acesso à lista de espécies por alguns filtros. Tá? E aí, ao final, a ideia é pegar tudo isso que foi feito e transformar numa plataforma acessível para qualquer um que tenha um interesse. Então, aqui, acho que é a parte mais longa, assim, que é como que eu fiz tudo isso. Tá? Então, tem muitas etapas ao longo desses temas que não estão explícitas, mas daí a gente, se tiver dúvida, pode perguntar. Então, como que eu reviso as ocorrências das espécies do Paraná? Eu parti de uma lista de espécies inicial. Então, eu peguei a base inicial do IAT, aquelas que vocês mostraram, que acho que é de 2015, a última que saiu, que tem aquelas classificações de nível 1 e 2, né? Usei ela e cruzei as informações dela com as informações disponíveis no CMBio. Só que o CMBio ele foca mais em dados de conservação. Tá? Então, estou cruzando essas informações de lista de espécies. Cruzei essas duas com a da base nacional de espécies exóticas invasoras e entrei em contato com a Associação de Portos de Paranaguá para eles mandarem a lista de espécies que eles têm no monitoramento dos portos ao longo do canal ali. Então, tudo isso foi comparado e foi feita uma revisão taxonômica, uma correção tipográfica, caso fosse necessário, e uma padronização da lista de espécies. Por que padronização? Porque as listas têm datas diferentes. A gente não sabe muito bem quando foram levantadas inicialmente. De lá para cá, nomes de espécies podem estar desatualizados. Então, precisa de uma atualização da nomenclatura taxonômica das espécies. Então, eu cruzei essas bases de dados, tentei atualizar o máximo que eu pude, comparando com outras bases de dados, como a base da IUCN, como a base do Instituto de Botânica de Londres, algumas bases para organismos marinhos. Então, tudo isso foi harmonizado numa nova base de dados, e essa nova base de dados, que compõe tudo isso, foi cruzado com uma outra base que eu fiz em revisão bibliográfica. Então, usei métodos de revisão sistemática, busca por periódicos indexados, focados para o Paraná. Dentro do Paraná, catei todas as listas de espécies e adicionei a lista anterior e fiz a triagem novamente para evitar cortar duplicado e evitar redundante.
Junto com isso, eu entrei em contato com colaboradores, fui procurando pesquisadores do Paraná, ativamente, mandando e-mail, pegando contatos, e quem tinha informação ia me encaminhando mais estudos para ser incorporado nessa base de dados. Então, essa etapa em vermelho, ela corresponde à produção, à atualização da lista de espécies. Ele vai formar aqui. Essa lista de espécies atualizada, depois ela foi confrontada com novas informações para tentar definir qual é o ecossistema que essas espécies ocupam, quais são as formas de vida dessas espécies. E aí, junto com isso, pensando onde essas espécies estão. Qual que é a escala da invasão que ela apresenta? A espécie ela pode ser exótica em escala de Brasil, mas ela pode ser exótica somente em escala do Paraná. Mas ela pode ser parcialmente exótica dentro do Paraná, porque a área nativa dela pode ocupar parte do Paraná ou não. Então, tudo isso foi colocando camadas de informação na base de dados para que a gente consiga tentar mapear um pouco melhor como é que é essa informação das espécies exóticas. Essa lista atualizada foi convertida em listas de registros de ocorrência. Como que eu fiz isso? Atrelando informações prévias, como, por exemplo, registros de ocorrência da base nacional, dos frutuários. E aí, quando você pega a lista feita pela revisão sistemática, a gente tem referências geográficas de onde vem. Então, por exemplo, uma espécie, um documento registrou uma espécie no Barigui, só que não tem a coordenada do Barigui. Aí eu vou lá nas ferramentas de SIG e procuro a referência do Barigui, cato o georreferenciamento dela e anexo na base de dados. Tá? Então, existem níveis diferentes de escala geográfica. Existe um nível de município, onde ela se encontra, existe um nível de localidade, por exemplo, está no município de Curitiba, na UFPR. O próximo nível é a coordenada dessa informação. Então, existem 3 níveis hierárquicos de georreferenciamento. Tudo isso está meio que resumido nesse trecho. E eu não usei dados como, por exemplo, do GBIF e do SPLink. Tá? Motivos pelo qual eu não usei. Porque o GBIF, apesar de ele facilitar o acesso aos dados, uma das maneiras de te divulgar o material vai ser uma ferramenta para ter acesso direto a esses dados do GBIF. Então, o que é mais importante no momento é a curadoria das informações revisadas, não as ocorrências que estão disponíveis no GBIF. E no SPLink é um pouco mais complicado, porque existe muita incompatibilidade de nomenclatura taxonômica. Então, fica difícil ficar inserindo essas espécies sem uma revisão manual de cada uma das coordenadas. Mas o protocolo para pegar esses dados está desenvolvido. Tá? E aí, junto com isso, tem também uma avaliação bem simples da qualidade dos dados. Então, por exemplo, eu tenho uma espécie que foi mencionada no estudo na praça qualquer, praça A de Curitiba. Só que eu não tenho uma referência clara geográfica dessa praça. Mas eu consigo acessar o polígono dela no OpenStreetMaps, e aí eu consigo pegar o centro desse polígono. Então, essa informação vai estar declarada na base de dados, que aquela localidade ela pertence ao centro de um polígono que foi emitido de tal lugar que representa aquela praça de Curitiba. Então, isso aqui é uma tentativa de trazer precisão para as coordenadas geográficas, porque toda coordenada geográfica atribui erros. Tem um erro de raio associado a ela. E esse erro de raio pode fazer a diferença entre a correlação ambiental que você está fazendo. Então, 5 metros de distância pode fazer uma diferença ambiental dependendo do organismo que você está avaliando. Então, uma maneira explícita de tornar isso disponível é ter essa variável. Então, tudo isso vai compor o que a gente chama da base de dados do OP, que é o Observatório Paranaense de Espécies Exóticas Invasoras. Essa base de dados ela será usada para estruturar os relatórios, para fazer avaliação espacial, incluindo de unidades de conservação. Com essa base de dados, a gente prepara os produtos. Né? E os produtos, no momento atual, eles estão com indicadores de vulnerabilidade para os municípios, mas eles podem ser expandidos
para bacias hidrográficas, por exemplo, desde que você tenha um polígono de classificação espacial, é possível implementar esse indicador de vulnerabilidade para qualquer um desses polígonos. Fazer os modelos de distribuição das espécies exóticas para tentar entender o que é esperado em escala de Paraná. Um pacote em R, que é o pacote onde vai tornar toda essa ferramenta, essa estrutura de ferramenta disponível para quem tiver interesse. E também uma aplicação web, que é uma maneira fácil de visualizar e divulgar esse produto. Tá? Então, eu vou falar um pouco agora desses produtos. Um pouco da base, de modo geral. Então, quando a gente olha para a base, a gente vê que as plantas terrestres e os vertebrados aquáticos são os que constituem a maior parte das informações. Então, de tudo que a gente sabe, que conseguir levantar, plantas terrestres, vertebrados aquáticos, é o que o pessoal está encontrando. Talvez porque é maior, talvez porque tem mais pesquisa na área, não sei. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu acabei me colocando aqui, é o número de minhocas consideradas exóticas para o Paraná. Que é uma incógnita, porque eu não consegui informação nenhuma sobre essas minhocas. Então, assim, tem algumas dezenas de espécies de minhocas consideradas exóticas. Por sei lá, trabalhar diretamente no solo, eu acho que o impacto delas pode ser um pouco importante de se avaliar. Então, 92% das espécies estudadas têm nomenclatura binominal definida. Está definida no nível de gênero e espécie. 8% ou essa família, identificação nível de família, ou é nível de gênero, ou é um híbrido. Então, são dois gêneros combinados. Não tem certeza qual é. 58% é considerado exótico em relação ao Brasil. Então, eu vou dar um exemplo aqui do bico de lata, só para ilustrar. É uma espécie que a distribuição nativa dela é do continente africano, mas ela é encontrada no Brasil, ela foi introduzida no Brasil. Então, ela é exótica ao Brasil e também ao Paraná. Ela ocupa ali. O Paraná é totalmente fora da área nativa dela, assim, no Brasil. 18% é considerado exótico em relação ao Paraná. E aí, nesse sentido, vale mostrar essas imagens aqui, como, por exemplo, essa espécie de peixe, que a distribuição nativa dela toma parte do Paraná, mas não o Paraná todo. Então, ela é parcialmente nativa no Brasil, mas ela é também exótica no Paraná. No caso desse periquito aqui, a mesma coisa, a distribuição nativa pega a parte costeira do Paraná, então ela pode ser exótica nas outras partes do Paraná. E tem também o problema de que muitas espécies não têm uma distribuição nativa determinada, sequer descrita. Então, por exemplo, os escorpiões, que são considerados exóticos aqui, mas a gente não sabe muito bem os limites de distribuição geográfica desses escorpiões. Teria que fazer uma filogeografia, alguma coisa mais nesse sentido para tentar determinar. As minhocas e organismos marinhos. Os organismos marinhos, estão até conversando com a Rosana, é muito difícil saber de onde ele vem, porque os limites marinhos não são tão melhor definidos quanto os terrestres. Tá? Então, isso aqui é uma grande lacuna da base atual. Existem limites sem essa definição. Então, que é aqui, né? Considerada indeterminada ou não consideradas. Então, nessa escala. E aí tem uma coisa que chama atenção nessa base, é que 129 espécies, segundo essa distribuição, assim, essa referência de distribuição espacial dos dados, em tese não poderiam ser consideradas exóticas, porque a distribuição nativa delas, reconhecidas, ocupa o Paraná inteiro. Então, algumas espécies que precisam ser avaliadas com mais cuidado, porque talvez elas são erroneamente classificadas como exóticas. Tá? Essa aqui é uma planilha, é uma tabela de descrição, mais ou menos, da proporção do número de espécies em relação à forma de vida e ao ecossistema. Esse sinal de vermelho é porque está desatualizado. Com as atualizações taxonômicas da base, essa planilha, essa tabela, ela se atualiza, mas eu acredito que o padrão não muda. Tá? Esse QR Code aqui é o QR Code que dá acesso à base de dados. Se alguém quiser mirar aqui, vai ter um acesso ao Google Drive, e lá tem as planilhas. A planilha principal que dá para ver chama DB1,
que é a planilha onde tem a lista de todas as espécies. Então, basicamente, então, basicamente, o que a gente tentou fazer até aqui, além da compilação, é trabalhar, tentar minimizar os erros de identificação, tentar entender também se uma espécie é naturalizada ou não. Essa etapa está pendente, não consigo fazer isso para todas as espécies. Estimar uma área nativa e atribuir um nível de confiança a esses registros, porque existe o problema das espécies críticas, e a gente não sabe se é primeiro registro ou se ela é exótica, porque nunca tinha sido registrada antes. Se é nativa com o primeiro registro ou exótica com o primeiro registro. Então, aqui um pouco dos resultados. Tá? Essas imagens elas estão automatizadas. O pacote que a gente vai propor de finalizar, ele faz todas essas análises de forma explícita e declarada. Então, aqui é um mapa do Paraná, assim, com algumas células, com mais ou menos 100 km² de área, se não me engano. E aí a soma dessas células que estão coloridas, que significa que tem pelo menos um registro obtido dentro dessas células, fica mais ou menos em torno de 50% da cobertura espacial do estado. Então, a gente sabe que metade do Paraná tem no mínimo um registro de espécies exóticas invasoras, dentro daquelas diferentes classificações de terrestres, aquáticos, e aqui não é considerado marinho, tá? Você vê que aqui existe uma extensão marinha, aqui que existem dados, mas a gente não considerou. Essa avaliação ela pode ser depois decomposta por formas de vida, caminhos terrestres, aquáticos, assim por diante. E ela pode ser atrelada diretamente a materiais espaciais externos, como, por exemplo, unidades de conservação, igual eu fiz aqui. Então, aqui eu tenho as unidades de conservação do estado do Paraná e eu consigo saber quais células estão ali dentro e eu consigo computar qual que é a proporção dessas células ocupadas em relação à proporção dos seres do estado do Paraná. E isso também fica planilhado dentro da aplicação que a gente está propondo, né? Então, aqui é um exemplo que considera vertebrados terrestres, se não me engano. Aliás, o ecossistema terrestre como um todo, tá? Pensando em vertebrados assim por diante. Fica um pouco difícil de ver, mas a tabela eu acho que sintetiza melhor. No relatório, é possível também fazer um ranqueamento das unidades de conservação em função dessas medidas. Você consegue saber qual que tem mais, qual tem menos, e aí estabelecer talvez uma possível prioridade de avaliação. Aqui, a decomposição, por exemplo, para o ecossistema terrestre, pensando em todos os registros de ocorrência terrestres, aqui para vertebrados, aqui para plantas e aqui para invertebrados. Tá? E aí aqui, esse mesmo sistema dentro de unidades de conservação. E aqui a tabela, mostrando qual unidade de conservação, o número de registro, a proporção em termos de área, o quanto de área ocupada com as espécies exóticas invasoras em função da área total da unidade de conservação em si e o ranqueamento dela. E isso tudo discriminado, pode ser por todos os organismos daquele ecossistema ou só para específicos, como vertebrado, plantas e vertebrados. Isso também é replicado para ecossistema aquático, para ecossistema marinho e assim por diante. E aí, usando apenas os pontos de ocorrência, a gente pensou numa maneira de estabelecer algum tipo de indicador de vulnerabilidade. O que seria esse indicador de vulnerabilidade? Alguma medida que demonstre a urgência de atenção que se deve dar dentro de uma escala espacial específica. Então, nesse caso, a escala espacial ela é um município, mas ela pode ser transferível naturalmente para bacias hidrográficas e qualquer outra extensão espacial. E como é que eu fiz isso? Eu fiz isso pensando nas células com registros observados em função das células com potencial para registros observados. A célula com potencial para registro observado seria o equivalente a um polígono onde fecha todas as distribuições que tem para essa espécie. Tá? Então, eu divido o valor das células observadas em função das células esperadas para cada uma das espécies e divido isso pelo número de espécies que existem nessa base de dados.
E isso vai me dar um valor sempre positivo e representa o quanto de ocupação existe naquele município em função da pressão de colonização que existe naquele município. Então, quanto mais vermelho, maior a atenção que tem que se dar. E isso, mais uma vez, pode ser decomposto para vertebrados e invertebrados, para ambientes diferentes. Então, é uma maneira da gente tentar pensar uma forma de priorização usando declaradamente as ocorrências que existem. Esse é o aspecto mais positivo. Se usam os dados observados reais. Não tem nenhum modelo estatístico por trás disso. Mas as células esperadas é possível obter a partir de modelos estatísticos. Então dá para usar um modelo ecológico para tentar entender qual que é a distribuição potencial e aí aplicar o indicador usando a distribuição modelada das espécies. Então aqui dá para ver que existe uma variação bem grande, né, nos mapas, mas que o litoral ele parece tomar conta, assim. Tanto em termos de registro quanto em termos de índices, o litoral sempre ascende com maior número de informação. E aí aqui um pouquinho sobre os modelos de nicho ecológico, que foi a parte assim, que depois da seleção das espécies tomou muito tempo, porque as estratégias de modelagem para invasoras não são tão simples de serem executadas, e a gente acabava perdendo muitas espécies nos modelos, os modelos não ajustavam, seja por escala espacial, seja por variáveis que foram usadas. Então, os modelos eles foram feitos por ecossistema, e para fazer esses modelos eu preciso ter informação da área nativa da espécie. Então, eu preciso saber de onde ela vem, para calibrar o modelo para aquela região, e depois projetar para o Paraná, para entender quais partes do Paraná são mais próximas daquela região que foi calibrada. Então, para obter a informação nativa das espécies, eu usei base da IUCN Admist, do Jardim Botânico de Londres, usei um pouco das informações do ORMS, que é uma base de dados para ambientes marinhos, usei um pouco do NEMS e usei muito de literatura revisada, principalmente para organismos marinhos. Então, os modelos eles foram feitos espécies específicas, foram ajustados para funcionar da melhor forma possível para cada espécie. Foram usados preditores climáticos, antropogênicos, como, por exemplo, índice de influência humana, e algumas especificidades de acordo com a forma de vida. Então, para plantas terrestres, usei tipo de solo, usei declive, declividade e algumas outras coisas. Para vertebrados terrestres, eu usei algumas outras informações mais específicas e assim por diante. Então, tudo isso ele é combinado num mapa que é um mapa de pressão de colonização. Então, você consegue prever a área potencial e juntar, empilhar essas áreas potenciais para saber qual que é o número total de espécies exóticas que é esperado numa região, que é esse mapa aqui. Quanto mais vermelho, mais é esperado que se tenha espécies exóticas dentro de uma classe em específico, nesse caso, vertebrados terrestres. Tá? Então, a parte mais avermelhada aqui conta com 45, acho que espécies preditas nessa região aqui, né? 25 de Curitiba. E aí, esse mapa final, depois, ele foi reclassificado em 5 grupos de vulnerabilidade, que é o grupo de atenção, preocupante, vulnerável e muito vulnerável, baseado no quartil da distribuição desses modelos. Então, a gente consegue, através dos modelos estatísticos, tentar entender um pouco mais dessas áreas que merecem mais atenção, mas sem declarar elas necessariamente por município. Por que não dá para declarar por município? Porque a partir dessa abordagem, um município pode ter mais de uma classe. Então, teria que depois computar a proporção das classes dentro do município para tentar fazer estatísticos para entender a vulnerabilidade dos municípios. Então, aqui os modelos de nicho eles dão para a gente uma visão mais em escala de Paraná. Então, aqui para ecossistema terrestre, aqui para plantas terrestres, dá para ver que o padrão muda, é bem diferente, mas o litoral aqui, região costeira, sempre ascendendo, tá? Pode ver que o número de espécies muda lá, de 40 para 112, porque tem muita informação. Isso porque 112 que eu consegui modelar. São mais de 112 espécies detectadas, mas as que se ajustaram ao modelo estão aqui. E aí aqui a classificação também. No momento, de modelo definitivo, de planta terrestre, vertebrado terrestre e de algumas espécies marinhas. Tá? Então, eu consegui modelar
a parte costeira do Paraná. Então, como a gente pode ver, a pressão de poluição é alta também na parte marinha, tá? E algumas espécies, alguns grupos, como por exemplo, invertebrados, ainda não foram modelados. Eles não foram modelados porque a gente não tem declarado uma região nativa para poder ter uma referência de calibragem do modelo. Então, tem que repensar as estratégias de modelagem para ver como que a gente lida com esses grupos invertebrados, alguns organismos marinhos e assim por diante. Então, uma estratégia talvez seria modelar tudo, o mundo inteiro. Pegar os pontos do mundo inteiro e fazer isso. Dificuldades similares para ecossistema marinho. E aqui, no final, as funcionalidades do pacote que a gente está propondo para disponibilizar todas essas informações. Então, a primeira coisa é um pacote na linguagem R inicialmente. Esse pacote te dá acesso à base de dados, acesso a metadados, por exemplo, aos dados das revisões bibliográficas que foram usados para obter a planilha, uma lista de dicionário de nomes comuns para as espécies, quais são os potenciais sinônimos das espécies, então, toda uma interface mais interativa nesse sentido. Te dá ferramentas para manipulação dos dados, te dá acesso às coordenadas em muitos níveis diferentes, do município até a localidade. O pacote ele vai funcionar para fazer também mapeamento da cobertura espacial, tudo que foi mostrado ali. Então, todas aquelas imagens elas serão explicitamente manipuláveis dentro do pacote para finalidades específicas. Então, vamos supor que tem, sei lá, o gestor da Mata do Godoy lá de Londrina tem uma unidade espacial mapeada lá, ele tem o shapefile dessa unidade, ele quer fazer uma análise específica para aquela escala da Mata do Godoy. Então, o pacote permite essa ferramenta, porque ele permite você controlar o tamanho das células para a escala necessária do estudo de interesse. Tá? No caso aqui, as células estão um pouco maiores, mas se você tiver uma área de conservação menor, uma célula menor facilita a visualização dos padrões. Isso inclui, por exemplo, dados de conservação. Então, é um controle declarado das variáveis do pacote. A questão dos modelos de nicho ecológico, eles vão ficar disponíveis para quem tiver interesse no pacote, mas a modelagem em si, as funções de modelagem, talvez não. E tudo isso, depois, pode ser sintetizado numa interface mais amigável de visualização de dados, que é a ideia de uma aplicação web. Essa aplicação web ela teria um fluxo contínuo, então sempre teria que ter alguém monitorando e atualizando essa aplicação. Ela é uma aplicação que é colaborativa, então quem quiser fazer parte pode adicionar informação, pode ir contribuindo ativamente, e ela é uma ferramenta que facilita a visibilidade do que a gente está chamando de observatório. Então, de repente, uma aplicação web pode ficar disponível num link que fica no cantinho de um site, sei lá, um site do observatório, uma rede social, alguma coisa, que te joga para uma aplicação web, e lá vai ter o mapa com os metadados, com as informações, onde a pessoa pode exportar e interagir de forma mais intuitiva com esses produtos do observatório, que é fundamental para difundir a ideia do observatório. E aí, para a conclusão, é isso. A gente entende que o observatório ele é importante porque ele integra todas essas esferas de pesquisa, de conservação, de colaboração, de políticas públicas, de educação ambiental e de gestão ambiental. Tá? Então, é uma ferramenta integrativa e tecnológica e informativa. Então, ela amarra com a ideia de observatório, que tentamos definir no começo. E eu acho que é isso. Essa é a última slide. Mostra, coloca aí, acho que tá mais fácil. Mostra aquele vídeo, acho que é melhor. A gente tem um protótipo de aplicação feito. Eu mandei um vídeo para o André para mostrar aqui para vocês. Então, dá para ver ali no canto do mapa. Você tem um seletor aqui em cima, que é o ecossistema de interesse. Quando você passa o cursor no mapa, ele mostra metadados do município. E quando você atualiza a área de interesse, ele te dá as 20 primeiras, se existir 20, né? As 20 primeiras
municípios com maior número de registro. Tá? Então, as implementações futuras para essa aplicação seriam, por exemplo, eu estou interessado nas informações do município de Curitiba. Eu vou lá com o cursor, acendo no município de Curitiba, clico nele e ele te dá uma possibilidade de exportação dos dados, para você ter acesso. Nem dá. Você pode levantar as demandas, a gente tem que implementar. Tem que implementar. Vamos garantir. Você pode falar isso. Pô, você está assim. Tem que ter. A implementação ela mudaria aqui, né? Você teria que criar uma nova janela para a espécie específica. Então, de repente, criar 3 ou 4 janelas diferentes, uma para habitat, uma para espécie, para demandas mais específicas, né? Então, nesse sentido. Então, no final, acho que o produto final do observatório seria algo no sentido dessa aplicação. Tornar disponível de uma maneira com interação mais facilitada, né? Porque um pacote, né, ele permite você interagir de forma mais livre com os dados. E permite também você trabalhar com capacitação. Então, você pode pegar esse pacote e levar para uma unidade, para um gestor e trabalhar a capacitação do pessoal que trabalha naquela unidade para que eles consigam tirar as próprias conclusões a partir dos dados que existem ou que eles têm. Né? Então, aqui é uma maneira mais intuitiva, mais simplificada. Acho que é isso. E muito obrigado, Ricardo. Para de compartilhar agora aqui. Beleza. E, então, assim, em termos de produtos práticos, a lista está no Drive, talvez tem que solicitar um acesso ali, mas eu acho que deixar aberto. Deixou aberto? Ah, então tá. Mas, de qualquer forma, é muito fácil também, tanto a lista do Excel quanto fazer um PDF, isso aí, né? Agora, claro, ainda precisa ser revisada, né? Então, é uma lista baseada por aqueles critérios que ele demonstrou de como obteve os dados, mas ainda precisa de uma revisão por especialista, precisa de, talvez adicione algumas coisas, talvez retire algumas coisas, né? Então, ainda é um ponto de partida. É o ponto de partida para uma nova discussão. Os aquáticos, né? Uhum. Isso, aí tem que fazer essa... Até a própria classificação ser exótica no Brasil, no Paraná, isso também ainda está parcial, né? Precisa até ser um pouco revisado isso aí. Dentro desses critérios que foram usados, existe uma classificação inicial, mas acho que essa classificação ela pode mudar de acordo com a revisão pelo especialista. Você chegou a comparar? Sim, eu acabei não colocando, né, mas a imagem mostra para a gente assim, que a revisão sistemática trouxe mais espécies. Onde que está isso aí? Vamos... Eu acho que Está no Drive lá? deve estar em algum lugar, talvez no relatório técnico. Acho que está no relatório técnico, né? Qual espécie saiu, qual que não saiu. Teve. Não. Principalmente para aves, algumas aves. Assim. Posicionamento com aves. Tem coisa que o pessoal não entende, esse parte geográfica. A gente fala assim, é nativa do Paraná, só nesse cantinho. Ali não, eles, como assim? Não, é nativa do Paraná, nativa do Paraná. Eu acho que as espécies conhecem isso. Preferências, daí é difícil, tem um mas É complicado, exatamente, né? Porque a gente está atribuindo limites da nossa percepção para a distribuição natural das espécies. A gente que é da ecologia, a gente sabe que a espécie, ela não sabe que como a minha distribuição técnica, é só aqui, isso aqui. Não tem isso. Onde estiver disponível, assim, vai se tem condições dela sobreviver histórias. É assim mesmo, né? Mas eu penso que talvez essa seja uma maneira mais pragmática da gente tentar estabelecer alguma forma de classificação, né? Mas por exemplo, se eu trabalho com essa classificação pensando em peixes, ossos de água doce, por exemplo, e dar essas informações para um especialista que vai falar assim, como o André falar, você tem que olhar para a bacia, não olhar para a distribuição espacial, você tem que olhar para a bacia de origem do peixe. Essa classificação vai mudar.
Cadê aquela figurinha? Ela tá Tá lá aqui, no né? começo, cara. Tá lá no começo, já passei, né? Mais pra baixo. Um híbrido, por exemplo, que ele falou do peixe de água doce, ele nem faz hibridação. Então, a gente encontra muito peixe Planta também. hibridizado, planta também. Que lida, né? Porque alguns são estéreis, alguns são férteis. Ele entra como espécie exótica, por exemplo, um híbrido de um peixe da bacia amazônica, Paraná. É o outro problema, né? Exatamente, eu deixei discriminado. É híbrido. É muito difícil, né? Para a pessoa falar, se você quiser considerar, considere, mas saiba que é um híbrido. Porque às vezes faz metade. Eles estão nessas listas? Alguns que a gente não tem certeza. E não é Sim. não tá o híbrido, tá legal, porque eles têm que chegar aqui. E é um risco, né? É um risco limite. O híbrido não deve ser também. Eu fiquei com essa dúvida, já que você tocou nesse assunto. Eu trabalhei com hibridização uma época e é uma coisa que está lastrando. Porque a hibridização envolve um componente exótico, né? Eu não sei se essa hibridização é entre duas ativas. Não. Mas de. Se uma das partes for exótica. Diferentes, por exemplo, no caso do peixe, você está misturando um pulgênico que não é dali, né? Maré, os híbridos de bagres, né? Mas foi uma dúvida mesmo, então, eles estão das listas. Eu acho que ela pode ser considerada uma exótica, mas é diferente. É difícil de se ter mais informação. Já é difícil que uma exótica com um gênero e espécie definido, né? Com um híbrido. Acho que os calitriques também, né? Também tem bastante híbrido. São dois, de tufo amarelo, de tufo branco Branco. e preto. E tem hibridização. Então, como que você distingue esse limiar? Né? Então, eu estou em dúvida, que realmente é uma problemática a mais. E às vezes a hibridização, ela vem, a nomenclatura da hibridização, ela vem como uma incerteza na identificação da espécie. Eu acho que é essa, mas pode ser aquela. Na dúvida, eu vou colocar aqui. Como é que você vai saber? Eu espero dificultar bastante. Pra caramba, porque tem muito erro, é difícil mesmo de identificar. Essa figura aqui, ela é a proporção de similaridade entre as bases de dados comparadas. A última acho que é a mais atual. Eu só tem que aumentar bastante essa fonte, né? Pra gente conseguir ler depois. Que não dá nem para ler. Mas aí vai assim, cada pera dessa aqui. Tá? Então, cada pera dessa representa uma base de dados que foi colocada uma em cima da outra e foi comparado a o que tem em comum entre as bases de dados, tá? Então, essa porção vermelha aqui, ó, é a porção da revisão sistemática, que não está em todas as bases de dados. Tem um número ali dentro. Que tem que Mas aumentar bastante essa fonte, nem aqui dá para ver. ela mude, porque quando eu fiz essa figura, ainda faltavam algumas correções taxonômicas para ser feitas. Eu acredito ainda que vai estender aqui, mas talvez numa proporção menor. Agora mostra a sobreposição da sua isolado eu acho que não tem, mas Qual pera que é a nossa? o iate é essa aqui, ó. Essa aqui é pera do Iato. Então, assim, o iate e o Instituto Horus têm bastante sobreposição. Seria esse fruto. Mas essas fontes aqui tem que aumentar bastante, mas tá os dados depois esse relatório ainda está em construção, né? Quando tiver lá, tá no Google aqui. Mas eu acho que tem que mudar de pasta só para tornar disponível para o pessoal. Mas, assim, a revisão sistemática mostrou para a gente que a gente conseguiu achar mais espécies. Mas o que eu preciso avaliar com cuidado essas espécies a mais que foram registradas, elas podem ser mais porque existe erros de dado de nomenclatura. Por exemplo, uma espécie que foi detectada como tal no momento, agora não é mais essa, agora mudou, tem outra. Nossa. Nome. Tá difícil aqui de mexer. Mas só para ter uma ideia aqui, esse número que está exclusivo de revisão sistemática sistematizada são 103. Né? E todos os outros aqui são bem menores. 103 espécies a mais de revisões, que, claro, não é o ponto de partida só. E aí, na revisão da literatura, uma coisa que me chamou muita atenção
que nenhuma literatura ela é específica para espécies exóticas. As espécies exóticas elas sempre aparecem dentro de um contexto de levantamento de biodiversidade que está acontecendo ali. Então, é sempre sim. É quase que um registro oportuno, sabe? Não existe um método sistemático de monitoramento, assim. Então, tem que partir do pressuposto que a pessoa, dentro do contexto de biodiversidade, se deparou com uma espécie exótica e teve a preocupação de reportar isso como espécie exótica, porque muitas vezes a pessoa, enquanto exótica, descarta a publicação e libera o estudo como sendo somente biodiversidade. Né? Então, e são todos estudos bastante antigos. Né? Eles fizeram levantamento de mamífero e daí não mata lá. Sim. Mas a gente foi muito na fase de reflexão, né? Normal, para isso que está acontecendo. A gente, né, país mega diverso, etc., a gente está tentando fazer levantamento sem políticos e militares. E aí acaba percebendo essas coisas. Eu acho que isso é natural, isso não é problema de jeito nenhum. Claro, a gente só investe na questão de estudos mais aprofundados, impacto, etc., que não muita espécie vai estar fora do controle, porque daí é óbvio, é visível. E essas listas são super dinâmicas, e a gente faz exótica toda semana. Então, assim, não tem que ter a expectativa de que vai cumprir. É o que é, e classe forte, de normal, por isso que tem todas essas legislações, tem uma proposta de revisão, de tempos intensos, etc. Eu acho que isso tudo é meio tranquilo. Eu queria saber, na verdade, assim, qual que é a expectativa depósito de dados, o servidor que vai ficar essas listas, onde que esse sistema vai ficar, vocês já decidiram, já pensaram o que vai ser essa... Porque isso é uma questão importantíssima, né? E é de como isso não se perde ao longo do tempo, né? Como é que isso daí fica registrado e como é que vai funcionar essa curadoria de colocar dado novo, etc. Ah, mas uma coisinha, a lista da Panorus tem também uma outra questão que conceito de espécies exóticas invasoras são os anos. O Horus usa muito Comissão, né? que é a Atenção. necessidade de impacto, etc. E a gente já não está mais usando isso, porque como é difícil alguém conseguir a tempo detectar impacto, e tem uma proposta da gente usar simplesmente espalhamento da espécie. Quando ela começa a espalhar, significa que as populações estão saindo do controle de tamanho populacional, e é isso que tem informado o suficiente para espalhar. Portanto, o impacto ela está causando. Ela começa a entrar em um mundo, né, de comunidades com uma quantidade de organismos grandes, algum impacto ela deve estar causando, e isso já seria suficiente para considerar invasora. Então, também tem um pouco disso. Lá no Horus, eles são um pouco críticos, até colocar na base, que tem que ter a informação. Então, em outras bases, está um pouquinho maiores, porque eles são mais criteriosos. E eles também, como né, uma beneficiada com a Silvia, eu até estou lá como consultora científica, sem conseguir fazer muita coisa, só pelo tanto de coisa que a gente faz, mas a parte marinha é fraca. A parte deles forte é planta, porque a Silvia o outro, a florestal e tudo. Depois, o resto dos terrestres e o marinho é um pouquinho mais fraco. Para você poder saber sobre. Eu acho que em relação ao observatório, a nossa percepção de exótica é muito relacionada à distribuição natural, nativa da espécie. Então, tudo que está fora, toda espécie que não deveria estar no Paraná, ou expandiu ali, ou observatório, espécies exóticas, tá com O conceito de invasor, né? talvez Sim. não só para exóticas, né? Por enquanto, essa é a base de dados de exóticas, mas o conceito de invasor você tem razão. Eles têm que considerar o impacto. É que eu. Vai invasão. Isso. Etc. Mas eu não sei se a gente não deixa mais amplo para poder registrar todas, e só internamente no observatório que identifica o que é o invasor, o que é mais crítico. Seria o passo seguinte, né?
Sim. A intenção, na verdade, era o passo 2, fazer a questão do impacto das invasoras, né? Por isso que se chama exóticas invasoras, mas deixar bem claro que a lista, por enquanto, nesse primeiro momento, é só de exótica. É. É. Então, nesse momento, deixar bem claro que é uma lista de espécies exóticas. O passo seguinte é ver as invasoras, aí pode ter 2 listas, né? Não tem problema. Mas deixar mais. Chama mais atenção, pode mais duro. Mas ao mesmo tempo, você pode ficar restringindo o que você vai pôr lá dentro. Mas nós não estamos restringindo. Então é só deixar bem claro que. Em relação à disponibilidade dos dados, a gente chegou a conversar, né, André, sobre o servidor aqui no FPL. Não, esse drive do Google, assim, o pessoal vai trazer para vocês aqui, entendeu? Até porque tem bastante correção para fazer nessas planilhas que estão no drive ainda. Mas quando criar o pacote, por exemplo, o pacote do R vai ser uma maneira de disponibilizar os dados de forma gratuita. E o dado vai junto com o pacote. Então, você consegue, dentro do pacote, fechar o dado. E aí, você vai fazer isso oficialmente. Tem um dinheiro para bancar. Tem uma dificuldade. Eu acho que talvez no segundo ciclo a gente pode ver como fazer. Não sei, para mim, eu estou pensando que, assim, uma coisa que é um pacote, que é um método, então você vai desenvolver cada população da possibilidade de acessar. Tem que ter uma interface amigável, tem que ter um lugar de participação, né? Como tudo é legal, você mostrar lá e tudo, isso é ideal, todo mundo quer assim, né? Se eu falar que tem que fazer o que você vai como se tivesse um dashboard. Você vai clicando e vai clicando e vai puxando o ideal. Só que para chegar nisso, aí você não tem porque se tem muito acesso, aí você deu muita capacidade. Então, nós temos que saber se não vai dar. Aí tem uma coisa que a gente tem que salvar para a aplicação, para ver como que é isso. Mas é isso como você vai lá. Esse não é necessário, sabe? Porque assim, teve uma época que houve uma discussão, você deve conhecer os órgãos da peça de São Paulo, e teve uma época que o Paraná teve direito a possibilidade que a gente tivesse, né, todas essas leis, que a gente tivesse as características ambientais, etc., disponíveis para todo mundo na internet, que é o que é lá. Né? As pessoas vão alimentando. E o usuário está enxergando também as coisas, iPad lá, né, meditação, isso e aquilo, à medida que eles vão estudando, vai tudo coisa lá. Eu nem sei se está sendo aí sobre os casos, não, etc. O ano de uma peça continua passando isso ou não. Mas, era o último ideal, se o Estado tivesse, se eu sei que começou uma discussão a respeito. Aí a gente vai tentar refletir essa discussão a partir do programa desse a nossa cidade pode realizar tudo, a gente vira, e isso pode ser realizado todos os mapas, né? Você vai falar de identidade, mas vai falar de falar de secreto, que a área georreferenciada, os mapas, tem uma sala. É um serviço imaginando a cidade de georreferenciada, tudo para você. Imagina então isso está certo para eles for conseguir fazer, né? Segue uma coisa que não tem mais de trabalhos, mas já a gente está mais com isso ao vivo, como sabe,
Dá para ter uma mensagem. Não consigo essa coisa. Enquanto isso, assim, a gente pensou, não é justamente assim, ele é com isso, é uma decisão demorada, a gente está pensando nisso. Nossa, e você falou, eu sempre falar, média, agora a gente tem um pouco assim, né? A gente pode usar os apps para fazer igual o Reddit sobre o jornalismo, para também funções. É possível, as coisas de tempo, a gente acerta o seu plano. Cheio. Aí qualquer forma foi a expedição, né? A gente vai conseguir avançar. Você fala de modelagem, certo? Eu realmente não tenho a sua preocupação de depois falar, então também talvez tenha que modelar tudo. A gente estava se usando de modelar tudo, não essa história de só comparar nada e comparar nada, porque você esquece, está espalhando, ela está se adaptando e ela está já fazendo todo organismos ambientais, então se perde para o nativo. E aí, isso aí não precisa saber uma química, só para saber a coerência. Resolve o problema de ter a questão desse nativo. E, na verdade, a gente tem muito mais informação. A gente se expressa, a Laia, e acho que a gente não posso. Por exemplo, a gente fez um trabalho, como eles fazem, isso. Você modelar a região nativa e projetar de mercado. Porque ela tem exatamente, mas aí quando ela já está com meio preto, assim, já viu, aí realmente não faz diferença. Então, acho que depende a gente sabe, né? mas você quer dizer, cara, já não sempre estava no esquema lá, a pessoa não é tem esse parece que mas tem muito bacana na cidade. E aí, eu acho que essa dele. Eu tinha modelado esse novo ponto, a gente está partindo de um impacto de pessoas estados. Cílio, acho que é isso. Nós vamos encerrar aqui, tá? Obrigado aí pela presença. Tá certo. Muito obrigado. Aprendi bastante então, e aproveitei o workshop. Até mais. Tchau, tchau.